Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma live da Econet Editora. Eu sou o Márcio, consultor analista da área trabalhista. Hoje vamos falar sobre 13º, férias na pandemia, só que é uma live bem especial, né, porque eu tenho um convidado mais que especial, né, um profissional que eu admiro bastante, né, o Dr. João Paulo Machado. Ele é auditor fiscal do trabalho e coordenador geral, né, do governo digital trabalhista. Muito bem-vindo, João. Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e a todas que acompanham essa live com o canal Net. É um prazer poder estar aqui para falar sobre esses temas e outros relacionados ao benefício emergencial, à atuação da inspeção e, enfim, todo o aspecto do direito do trabalho, que neste ano foi bastante movimentado. Tivemos inúmeras alterações, medidas provisórias valendo por um período e depois perdendo a validade, processos transitórios devido à situação da crise pandêmica. Então, realmente, é um ano que mereceu estarmos discutindo e conversando a todo momento para poder esclarecer as dúvidas que acontecem e que nem sempre a legislação traz de forma clara e precisam, muitas vezes, ser melhor esclarecidas pelo entendimento do órgão responsável, no caso, a Secretaria de Trabalho. É verdade. Um dia antes, inclusive, de sair a nota técnica SEI, saiu uma diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, né? Ela realmente foi bem garantidora pró-empregado ali, né? Mas no dia seguinte já saiu a nota técnica SEI, né, trazendo alguns apontamentos, delineando ali as diretrizes, mas as empresas eventualmente estão questionando, mas qual orientação seguir, né? Então, o que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão realmente, dessa diretriz do Ministério Público, João? Bom, é o seguinte, a legislação, ela, tanto a CLT quanto a Lei 14.020, elas conferem ao Ministério da Economia, enquanto órgão responsável pela normatização no aspecto trabalhista, a possibilidade de expedir normas complementares ao disposto nas leis. Perfeito. Então, com base nessa prerrogativa do Ministério da Economia, hoje, de acordo com o decreto que regulamenta a estrutura do Ministério, essa competência está dentro da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Dentro disso, a Secretaria, então, tem soltado portarias e normativos que orientam como a empresa, né, o empregador deve se comportar em cada situação. Então, essas orientações, inclusive, são aquelas que a fiscalização do trabalho, na sua atuação no dia a dia, se utiliza como guia para a realização das suas atividades. Então, uma fiscalização, do empregador não vai ser cobrado nada além daquilo que a própria administração definiu como sendo a obrigação correta. A diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, ela foi realmente a mais conservadora possível. Foi emitida em um momento que ainda não existia uma normatização por parte do órgão competente, que é a Secretaria do Trabalho. Perfeito. E, diante disso, eu também, se fosse passar uma orientação para um empregador sem ter orientação, sem existir uma normativa, eu sempre trabalharia também na ideia do aspecto mais conservador possível. Preventivo, né? E o empregador que puder, inclusive, se utilizar desse entendimento, ótimo, porque vai estar beneficiando o seu trabalhor, é bom para todo mundo. Perfeito. Mas a nota técnica, ela não foi expedida pela Secretaria como sendo o entendimento de alguém que pensa daquele jeito. Ela foi feita com base nos normativos vigentes. Na legislação atual, ela levou muito em consideração a Lei 4090, de 62, que regulamenta o pagamento do 13º e outros normativos para que, então, aquela disposição colocada na nota fosse daquela forma. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi ouvida, se manifestou. Perfeito. Então, com isso, a gente pode dizer que é um entendimento que traz segurança jurídica, sim, ao empregador, a utilização da orientação da nota técnica, que, inclusive, só diverge, eu posso chamar desse modo, em relação à desorientativa, nos aspectos relacionados à suspensão de contrato. Perfeito. No aspecto da redução de jornada,
não há divergência, a orientação é a mesma linha, né? Que é a orientação mais praticamente unânime de que não há impacto quando o empregado teve uma redução de contrato. Então, por isso, a divergência está na suspensão, mas que a Lei 4090 deixa muito claro, e por isso entendo que a segurança jurídica existe quando você se basear na nota técnica da Secretaria, que, como eu disse, é o que vai ser cobrado pela Inspeção do Trabalho durante a atuação. Perfeito. Eu fiz um slide ali com alguns pontamentos, deixa eu pedir para o pessoal colocar na tela, passa ali um minutinho, redução de jornada. Próximo. Aqui. Pela leitura ali da nota, João, você depois me corrija se eu estiver errado, né? Mas ele levou em consideração, ou seja, não deverá ser considerada a redução de que trata a Lei 14020, independentemente da faixa de redução, 25%, 50% ou 70%, né? Ainda que o empregador tenha reduzido 70% da jornada do empregado, de maneira que lá naquele mês, para ele não ficar com o empregado todos os dias, 2 horas e pouquinho, ele reuniu tudo num único dia, gerou ali talvez 10 dias, um pouco menos, não chegou a 15, mas em função da redução da jornada. Mas independentemente, a princípio, faria jus ao 13º integral, né? E, mais uma vez, ele vai levar em consideração sempre o salário integral do trabalhador, ainda que ele esteja com o salário reduzido no momento do pagamento do 13º. Porque eu tenho visto em alguns profissionais da área, né, alguns doutrinadores, inclusive, defendendo a tese literal da Lei 4.090 de levar em consideração o salário do mês de dezembro, né? Mas eu penso que não seria o correto ali, e isso foi externado na nota técnica. É isso mesmo, João? Exato, seus apontamentos estão perfeitos. O entendimento e até de plano iniciar uma orientação que facilita o entendimento para qualquer profissional da área que ele queira saber qual é a orientação. A base de cálculo para o pagamento, seja do 13º, seja das férias, em qualquer das situações, o entendimento é de que ela deve ser o salário integral do empregado, e o salário integral contratual, não o salário integral no momento que ele esteja reduzido. Perfeito. Isso em se tratando de salário de remuneração fixa. Quando eu salário, na verdade, eu estou falando da remuneração, né? Mas em se tratando de remuneração fixa. Perfeito. Tem aquelas situações da remuneração variável que você vai fazer o cálculo numa comissão, hora extra, isso aí é normal. Mas em relação à remuneração fixa, você vai fazer sempre com base no salário integral, seja para redução, seja para suspensão, seja para férias, para 13º. Perfeito. E aí, vem aquela discussão que você muito bem colocou, de alguns profissionais que, se utilizando da literalidade da Lei 4090, levam à conclusão de que, se o empregado está com jornada reduzida no mês de dezembro, ele poderia ter o cálculo feito com base no salário reduzido. Entendo. Só que a nota técnica afasta esse entendimento e justifica esse afastamento por alguns motivos. Primeiro, a Lei 4090, a intenção da Lei 4090, quando diz que o pagamento é com o salário de dezembro, para considerar que o pagamento seja feito com a maior remuneração possível, o 13º. Por quê? Porque no ano de inflação, que é o período quando essa lei foi criada, não era um ano de estabilidade econômica, como a gente tem hoje. É verdade. E sabemos que em alguns períodos, o salário de um mês para o outro, se você fosse pagar com média ou relacionado a salários anteriores, o salário 13º seria irrisório até. Perfeito. Então, por isso, se utilizou essa intenção de que fosse o maior salário do mês. Como existe uma retroatividade de salário aqui no país, então o mês de dezembro, em tese, é para ser o maior. Perfeito. Também para que se considere o salário contratual, aquilo que foi acordado com o empregado em relação ao seu trabalho. Essa redução de jornada é uma situação excepcional, não é uma realidade contratual para aquele contrato, é uma excepcionalidade, e que nessa excepcionalidade, muito claro, existe um complemento desse pagamento feito pelo governo. Então, o empregado não está recebendo menos apenas, ele está recebendo menos da empresa, mas ele recebe um complemento. Então, o rendimento dele ainda está superior àquilo em relação ao seu salário.
Então, com base nessa avaliação, e até num aspecto de você evitar uma má utilização desse benefício, que poderia levar um empregador que falasse, bom, se a interpretação é que eu posso me utilizar do salário reduzido, ele poderia, no mês de dezembro, reduzir o salário e a jornada de todos os seus trabalhadores, e com isso pagar um 13º muito aquém do devido, porque fez essa opção e não estaria incorrendo em qualquer ilegalidade. Então, por isso, esse entendimento de que, mesmo no mês de dezembro, havendo a redução de jornada de salários, e também tem aquele detalhe, a redução de salários ela é uma consequência da redução de jornada. O que acontece, na verdade, é uma redução de jornada e não efetivamente do salário. Então, diante de tudo isso, a nota técnica conclui, e a PRFN, inclusive, concordou que está correto, que o pagamento deve ser com base no salário integral, mesmo na situação que em dezembro esteja reduzido. Perfeito. Em relação àqueles trabalhadores que tiveram redução durante o ano, mas não estão com redução em dezembro, aí é mais tranquilo de vocês saber. Mas por que ele teve 70% de redução, como você falou, não trabalhou 15 dias efetivamente, e ele vai receber 13º integral? Porque ele esteve à disposição da empresa, o tempo de serviço dele daquele mês é integral. Concordo. Se houve um acordo de compensação de jornada, foi uma pactuação que eles fizeram, mas ele estava com o contrato ativo. A Lei 4090 só excetua do pagamento na situação em que não há tempo de serviço, em que o contrato não esteja ativo. Então, por isso, em qualquer situação, a redução não vai ser desconsiderada para pagamento, você paga de forma integral. João, uma perguntinha um pouco mais prática ali, talvez no pagamento desse 13º. Imagine que o empregado realmente está com o salário reduzido em novembro ou dezembro. Ok, a nota técnica traz que a gente vai utilizar o salário integral para o pagamento. Mas a empresa ela vai ter que fazer uma espécie de retorno lá daquela vigência lá no empregador web, tem que enviar aquele evento 2206, porque ele precisou enviar esse evento para poder informar a redução no E-Social. Ou ele simplesmente alteraria o valor da remuneração lá dentro do sistema dele para pagar com o salário integral, em que pese, né, no mês ele está com a informação reduzida. Não, perfeito. Realmente essa questão prática é interessante, porque não há necessidade alguma de alterar a jornada e a remuneração que o empregado tem cadastrado, então não precisa de alteração pelo 2206, apenas no evento 1.200, né, o evento de remuneração, a empresa deve considerar o valor integral do salário. Alguns sistemas, inclusive, já fazem isso, ele já está parametrizado e, embora tenha mandado 2206, ele manteve o salário original ali como uma referência e já calcula diretamente. Naquela situação em que o sistema não faz isso, e a gente tem um exemplo no próprio social doméstico, que não faz isso de forma automática, que seria custoso e demorado para a gente alterar o sistema e não conseguiríamos fazê-lo a tempo, o empregador vai ter que manualmente fazer a alteração para refletir ali no salário integral. No empregador doméstico, inclusive, no sistema, a gente fez uma orientação lá, um pop-up, olha, aqui está calculando errado, mas você precisa alterar e corrigir, e é uma coisa simples de você colocar ali qual é a remuneração correta, o cálculo, então, dos demais reflexos serão feitos com base no salário integral. Perfeito. Antes da gente passar para a suspensão do contrato, João, eu queria trocar uma situação com você. Imagina aquele empregado que ele tem, a remuneração dele é comissionista puro, né? Ele só recebe por comissão. E a gente viu ali, claro, sujeito a controle de jornada também. A gente viu nos termos da portaria 10.486 que não tinha uma vedação para que esse empregado tivesse os acordos de redução de jornada, tecnicamente, né? Desde que ele não mantivesse aquela mesma produtividade do mês anterior, né? Só que daí a questão do pagamento do 10º, a gente teria que fazer uma espécie de média, não teria como fugir da questão da média nesse caso, né, João? Em que pese a nota mencionar o salário integral do empregado, mas ele está à base de comissão única e puramente, né? Nesse caso, faria uma média, né? Tô certo? Com certeza, não, com certeza. Nesse caso do empregado que tem salário, sendo comissionista puro, né, ele tem um salário variável, aí sim você vai fazer uma média da sua remuneração, respeitando inclusive o salário mínimo, né, como sendo o delimitador mínimo aí desse pagamento,
mas esse empregado ele teve uma redução de jornada, é possível que ele tenha vendido menos, porque ele trabalhou em menos horas, então ele recebeu menos naquela competência, e sim, nesse caso, não há vedação à utilização dessa média para cálculo. Perfeito. Eu fiz um outro slide, João, tocando agora um pouco das férias na redução. Eu vi que realmente a nota técnica ela não entrou muito nessa questão das férias, né, no contrato reduzido, mas ela deixou claro que o pagamento ali das férias não teria o impacto das reduções. E isso você já vinha falando mesmo antes da nota técnica, com precisão inclusive, onde a empresa precisaria fazer a redução da vigência do empregador web, gerar as férias para esse empregado com salário integral e pagamento integral. E, posteriormente, se for o caso, um novo acordo de redução ou suspensão. É isso mesmo, né, João? Perfeitamente. Assim como para o 13º, para férias, o período que teve em redução durante o período aquisitivo não vai refletir em qualquer alteração nesse período aquisitivo e em qualquer redução no valor a ser pago. Perfeito. E a base de cálculo vai ter que ser o salário integral, porque realmente é incompatível a concessão de férias com o benefício emergencial. Então, se o empregado estiver em gozo de benefício emergencial, de redução de jornada, a empresa ou vai ter que esperar terminar aquele acordo para concessão de férias, ou antecipar a vigência, o encerramento desse contrato, desse acordo, para conceder as férias já com o empregado em jornada normal e automaticamente com salário integral. Perfeito. Vamos passar um próximo slide ali, um pouco agora entrando na redução, na suspensão contratual, começando com o 13º. Então, a nota realmente ela veio para afirmar o entendimento de que a suspensão temporária do contrato, nos termos da Lei 14.020, realmente não vão ser computados, né, para o tempo de serviço para o cálculo do 13º, exceto a questão lá, a fração superior ou igual a 15 dias. Né? Tanto é que a Secretaria se valeu da interpretação da Lei 4.090 de 62. Né? Então, nesse caso, é isso mesmo, né, João? Então, o período suspenso, ela não vai ser computada realmente para a apuração desses avos do 13º, né? Perfeito. Inclusive, esse já era um entendimento que antes também da nota existir, quando questionados, a gente já falava isso quase como uma coisa certa, porque a Lei 4090 realmente ela dispõe de forma clara de que há necessidade de que o tempo de serviço seja de 15 ou mais dias durante o mês, para que aquele mês tenha validade, né, seja computado para 13º. E então, os meses em que há suspensão, esses meses não devem ser considerados. Perfeito. Desde que, claro, aquele mês tenha ficado com menos de 15 dias trabalhados. Se num caso extremo, a empresa suspendeu o contrato no dia 16 de um mês e vai até o dia 15 do mês seguinte, é possível que, mesmo o empregado tendo ficado esses 30 dias suspenso, ele vai contar os 15 dias do primeiro, vai contar 15 do segundo, e ele vai ter direito a 13º dos 2 meses, né? Claro que é uma situação hipotética extrema, mas então tem que sempre levar em consideração essa situação de que cada um dos 12 meses, fazendo análise mês a mês, para identificar se aquele mês teve menos de 15 dias de contrato ativo. Uhum. E aí, fala trabalhado pode confundir, porque eventualmente ele compensou um dia, ele não estava trabalhando por uma compensação, outro afastamento, mas o contrato estava ativo, então aquilo deve ser computado como jornada, né, e como período de serviço para o pagamento do 13º. E agora é interessante falar isso, olha, a gente falou da questão das médias. Então, vamos considerar que o empregado teve 2 meses de suspensão, de 1 a 30 e de 1 a 30 nos 2 meses. Então, ele vai receber 10, 12 avos no ano de 13º, porque é um empregado que trabalhou o ano todo, é um empregado que já vinha com vínculo desde 2019. Perfeito. E aí, eu vou chegar então em dezembro e fazer o pagamento de novembro 5, 12 avos, em dezembro 5, 12 avos, algo próximo disso. Uhum. E aí eu preciso pagar as médias. Então, como eu vou dividir as horas extras, as comissões e tudo mais? Eu vou considerar apenas os 10 meses, já que são apenas 10 meses de trabalho. Ia te questionar justamente isso, também, que as médias não podem
ser calculadas com base em 12, porque não são 12 meses, são apenas 10. Perfeito. É a mesma situação para o empregado que entra no mês de março e trabalha de março a dezembro. Ele tem apenas 10 meses, então ele recebe 10 dozeavos, porque ele trabalhou 10, você não vai dividir por 12. Então, é aquela regra. A regra, na verdade, do 13º, ela é muito comum no dia a dia das empresas já, para aquele empregado que foi admitido, para aquele empregado que está sendo demitido, que teve faltas injustificadas, já se faz esse cálculo muito comum. Então, o pessoal de departamento pessoal já tem assim um costume, só precisavam mesmo da orientação de qual era a regra que deveria seguir. A regra é essa, então tranquilo, já está fácil de se operacionalizar. É que uma coisa realmente é apurar primeiro a média, né? Depois apurar o alvo de direito, são coisas a princípio distintas, né? Como você disse, em que pese ele ser um empregado já antigo de empresa, mas ele estava à disposição do empregador por 10 meses, não 12, logo ele recebeu 10 meses de variáveis. Talvez dividir por 12 para ter a média, aí sim realmente é uma conduta bem prejudicial ao trabalhador, né? Perfeito. Eu trouxe um exemplinho no slide, só para fins meramente didáticos, né? Ali, por exemplo, a admissão, né, 13 de novembro de 2019, ou seja, um empregado já um pouquinho antigo de empresa. A suspensão entre o dia 20 de abril a 15 de dezembro, usou o máximo lá, 240 dias. Para o ano 2020, o empregado vai ter direito a 5 dozeavos, considerando o que ali? Janeiro, fevereiro, março, abril vai entrar porque teve ali pelo menos 15 dias dentro da competência, né? Aí volta a ter esse direito apenas em dezembro, porque do dia 16 ali ao 31 também vai gerar 15 dias, né? Então, ali para demonstrar realmente a retirada, né, daquele período da suspensão contratual. João, aí fica aquela dúvida que está sendo gerado. Será que vai ter uma espécie de bem-abono anual, um 13º do bem por parte do governo? Bom, sendo já direto, não há qualquer perspectiva em relação a esse pagamento, e principalmente por um único motivo, na verdade, a falta de previsão legal para esse pagamento. A Lei 14.020, ela não traz qualquer autorização de pagamento de 13º, de abono anual para o benefício. Certo. E a lei orçamentária também, que reservou os recursos para o pagamento do benefício emergencial, do mesmo modo, não traz autorização para isso. Então, diante dessa falta de autorização legislativa, o governo não pode fazer o pagamento. Acredito que quando se pensou no benefício emergencial, quando se criou essa lei lá em 1º de abril, foi publicada a medida provisória, não havia essa expectativa de que o benefício emergencial seria tão longo, né? De que a situação seria tão demorada. É verdade. Então, a gente vê que a medida provisória saiu com prazo de 90 dias, enfim, daria um impacto no pagamento, mas não seria um impacto tão grande, tão significativo. E aí, durante a tramitação legislativa, também não se atentou-se para isso, automaticamente, pois ficou sem a previsão legal, então não há pagamento. E até, se houvesse esse pagamento, poderia ter sido até uma interpretação diferente da nota técnica, de que, olha, já que o governo vai pagar, então a gente pode ver, aí ele teria que ver, não, o governo vai pagar integral, vai pagar parcial, então fazer essa interpretação de forma a atender as duas coisas. Perfeito. Mas não há qualquer perspectiva de pagamento, então, realmente sendo bem claro já, né, nessa resposta. Perfeito. Uma outra questão um pouco mais operacional ali, João, imagine que o empregado realmente chega em novembro, que é o mês do adiantamento do 10º, ou lá em dezembro, ele ainda está com o contrato suspenso lá informado no empregador web. Mas ele tem o período anterior lá, janeiro, fevereiro, março, abril, vamos imaginar que ele tenha o direito aos avos do 13º de 2020. Mesmo com o contrato suspenso, com informação do empregador web, a empresa precisa gerar folha de pagamento, tanto do adiantamento em novembro, assim como da segunda parcela em dezembro, né? Vai precisar fazer retorno antecipado ou não? Será que a informação, vamos imaginar assim, que vai gerar na CEFIP para gerar o fundo de garantia, ou eventualmente no E-Social, tem como impactar, talvez, na informação lá no empregador web, para dar algum problema no recebimento do bem? Não. Não há qualquer impedimento na lei do benefício emergencial de que o empregado receba
outra remuneração, ele pode inclusive ter outros empregos e outras rendas, perfeito, não há qualquer problema, é diferente daquela situação do empregado, do não empregado, na verdade, né, do auxílio emergencial da cidadania, daqueles benefícios assistenciais que são pagos para quem não tem renda. Naquela situação, quando você recebe, você tem uma renda, você pode ter algum problema. Perfeito. No caso do benefício emergencial, não tem essa vedação, exceto naquela situação, o empregado vai receber um benefício previdenciário, poxa vida, aí não vai poder receber nada do benefício emergencial, porque a lei diz que não é compatível. Perfeito. Então, ele vai receber bolsa qualificação de uma empresa, ele não pode receber benefício emergencial da outra, ainda que sejam vínculos diferentes, porque a lei diz que se ele estiver recebendo bolsa qualificação, ele não pode receber benefício emergencial. Mas, em relação a essas outras questões, não. E sim, mesmo estando com o contrato suspenso, e não importa se é suspensão pela Lei 14.020 ou suspensão por qualquer outro motivo, eventualmente o empregado está em benefício previdenciário, enfim, qualquer situação que o empregado não esteja com o contrato ativo na empresa, ela pode sim gerar a folha de pagamento com aquilo que é devido. Perfeito. Não só pode, como ela deve fazer o pagamento nas datas previstas na legislação. E para o E-Social não há qualquer problema de você gerar uma folha com o empregado que está com afastamento, e nos outros processos de CEFIP, GFIP também você consegue fazer perfeitamente, e esse sim é o comportamento esperado nessa situação. Perfeito. Né? Então quer dizer que mesmo com a suspensão, isso não vai impactar no benefício, e as empresas não podem realmente se valer dessa situação para deixar de fazer o pagamento do 13º nas datas legais, né? Até porque mesmo com a estado de calamidade prorrogado, enfim, mantendo até 31 de dezembro, o pagamento do 13º não foi alterado, né? É importante frisar isso, né, João? As datas permanecem, né? Então a empresa não pode simplesmente deixar de pagar o adiantamento agora para pagar tudo lá em dezembro ou talvez em janeiro. Ela vai estar sujeita às penalidades legais, né, João? Perfeitamente, perfeitamente. A empresa precisa se atentar a essa situação do prazo, e especialmente do prazo do adiantamento, porque às vezes há uma confusão de que eu posso pagar, em vez de eu pagar em 30 de novembro, eu vou pagar em 5 de dezembro o salário, o 13º integral, então eu vou estar antecipando a segunda parcela em 15 dias. Então eu vou atrasar a primeira parcela. Você realmente está atrasando a primeira parcela. Perfeito. E pode, inclusive, ser penalizado por isso, porque a lei é muito clara de que é até 30 de novembro. Ela não dá qualquer chance de, não, se você pagar integral em 5 de dezembro está tudo bem. Não é isso que a lei diz. Então a administração precisa se pautar nisso, a fiscalização também. Então é importante ter atenção, sim, a essa situação de que você pode antecipar. Agora, atrasar de forma alguma, você pode atrasar sob pena de ter uma penalidade. Né? Vamos falar só um pouquinho das férias. Eu fiz um pequeno adendo no slide também, vamos analisar aqui. Férias na suspensão, né? Então, outro ponto que é muito bem abordado, inclusive pela nota técnica, né, é o impacto, né, dos acordos de suspensão nos períodos aquisitivos, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do concessivo, até perguntar a opinião do João sobre isso. Mas no aquisitivo realmente vai ocorrer o congelamento ali da contagem, né? Então, não tendo ali um período trabalhado, esse período realmente não vai ser computado, né, para cálculo do período aquisitivo. Trocando em miúdos ali, é como se a empresa jogasse para frente esse prazo da suspensão contratual, né? Fez 30, 60, 90 dias, é jogar esse período ao final do aquisitivo. No próximo slide eu trouxe um pequeno exemplo ali da questão das datas. Admissão do empregado 1º de fevereiro de 2020, o período aquisitivo primário, que eu estou chamando, vamos imaginar assim, 1º de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021. Teve uma suspensão do dia 6 de abril de 2020 a 2 de outubro de 2020, 180 dias. A contagem desse aquisitivo seria, então, 1º de fevereiro de 2020, pela data da admissão dele, a 30 de setembro de 2021, porque ele é o final de janeiro de 2021, 31 de janeiro, se soma mais 180 dias decorrentes da suspensão contratual. E isso acaba impactando numa alteração, né, do período aquisitivo do empregado. Então o empregado vai ter sim o seu aquisitivo alterado de maneira extraordinária, por assim dizer, lá no dia 31 de setembro de 2021.
É isso mesmo, João? Faltou algum detalhe? A princípio essa é a visão, perfeito. Os seus slides aí, os seus exemplos esclarecem perfeitamente o entendimento que foi exarado na nota, que a Secretaria, então, defende. E sim, a partir desse momento, havendo essa alteração do período aquisitivo nesse ano, a partir daí os novos períodos aquisitivos todos serão pautados por essa nova data e não mais pela data de admissão, Perfeito. Que é a regra, né, do período aquisitivo de férias, nesse exemplo. Isso já acontece também no departamento pessoal em algumas situações excepcionais, como no empregado que está em serviço militar. Uhum. Então, também já os sistemas de folha de pagamento já estão preparados para isso, mas é importante que todos tenham esse conhecimento, né, especialmente os empregados tenham noção do que está acontecendo e por que isso está sendo prorrogado, por que isso está sendo elastecido. E aí ele vai receber férias integrais, quando for receber, porque se fez essa compensação do prazo ao elastecer o período aquisitivo. Perfeito. Dos 4 pontos abordados, né, as 2 reduções, férias 13ª, as 2 suspensões, 13º e férias, talvez essa seja a situação mais controversa na doutrina e em todos os aspectos de discussão, porque diferente do 13º, para férias, a gente não tem uma lei muito clara dizendo como deve se comportar o empregador nessa situação. Entendo. Então, a defenda, e não é de forma desarrazoada, que o entendimento mais conservador deveria prevalecer e não haver qualquer redução do direito das férias e automaticamente não haver o elastecimento desse período aquisitivo. Perfeito. É um entendimento válido, razoável, que quem puder utilizar dele e fazer o pagamento considerando que não qualquer impacto, ótimo, está beneficiando o empregado. Existem outros entendimentos de que deveria fazer como no 13º, pagar já de uma vez e não mexer no período aquisitivo, pagando menos, enfim, mas esse entendimento que a Secretaria colocou na nota também é um entendimento bem forte na doutrina e que já é aplicado em outros casos, então ela utilizou-se da analogia para regulamentar, visto que não tem uma disposição literal em nenhuma lei esclarecendo como isso deve ser calculado. Perfeito. Inclusive, é nesse ponto que a nota do Ministério da Economia, de certa forma, divergiu da orientação do Ministério Público do Trabalho, né, João? Lá eles realmente foram totalmente pró-empregado, não alterando o aquisitivo do trabalhador e levando em consideração o período também da suspensão por o pagamento, né? Como você disse, né, se a empresa puder não alterar, né, pagar integral, é uma conduta mais preventiva, dificilmente isso vai ser judicializado posteriormente, porque daí chegando realmente no judiciário, né, o juiz tem o livre poder de convencimento, digamos assim, né, e decidir conforme as provas do auto, né, então isso evitaria realmente ali um problema lá na frente, né, João? Não, sem dúvida. Como eu disse, administrativamente, a Secretaria, a fiscalização, não vai exigir que se pague sob períodos de suspensão de férias. A orientação que a gente vai exigir é essa, de que você possa prorrogar o período aquisitivo. Mas, judicialmente, a gente não sabe o que pode vir, a gente sabe que em matéria trabalhista, às vezes, as decisões judiciais demoram para sedimentar o entendimento. Acredito que não vai ser muito diferente disso, é uma grande chance de que o judiciário também entenda a situação excepcional que tivemos, assim como o Supremo entendeu na hora de julgar a constitucionalidade da medida, né, de que, olha, em tese você não poderia ter redução de jornada de salário sem um acordo coletivo, isso é em tese inconstitucional. Aí o Supremo veio e disse, olha, realmente, mas nesse caso está tendo um complemento do governo, é um benefício emergencial, estamos numa situação pandêmica, uma crise excepcional, então dá para aceitar e não traz uma grande lesão. Então, penso eu que o judiciário trabalhe nessa linha também em relação a essa situação das férias, mas, às vezes, o empregador tem condições de fazer sem desconsiderar, ótimo, é bom para todo mundo também. Perfeito. João, um pouquinho ainda nas férias, agora falando não do período aquisitivo, mas do concessivo, você entende que essa situação da suspensão da contagem, ela também seria utilizada para a questão do concessivo? Explico melhor. Imagine que o empregado está com férias para vencer, está lá com o contrato reduzido, vamos imaginar, suspenso, digamos assim.
Aí a empresa quer usar essa mesma tática para não dar as férias naquele momento, que ele já adquiriu lá atrás, para evitar a questão da dobra. Eu entendo que é um pouco sensível essa questão, porque não é algo inesperado, como o auxílio-doença, por exemplo, né? É uma situação previsível, digamos assim, em que pesa um momento difícil de pandemia, atividades precisando ser fechadas por decisão dos estados, municípios, mas é algo previsível. Tanto é que os acordos de suspensão nos termos da MP e depois confirmado pela 14020 é um mútuo acordo. O empregado precisa concordar também com essa situação. Como que você vê isso, João? Bom, concordo com você que não há garantia jurídica e segurança alguma no empregador, para o empregador que se utilizar desse entendimento de que o período concessivo também sofre desse impacto, né, da suspensão contratual, ficando, de certo modo, congelado durante a suspensão e podendo você se utilizar de um elastecimento desse período concessivo. Perfeito. Também concordo com quem defende que é possível, que assim, parece que tem razoabilidade, seria bastante uma similitude entre o período aquisitivo e o período concessivo. Mas, como não tem isso na lei em lugar nenhum, a nota técnica não entrou nessa discussão, porque não era esse o mérito da discussão que foi levada ao secretário. Perfeito. Então, eu preferiria, como que a fiscalização vai se comportar? Eu não sei dizer ainda como a fiscalização vai se comportar, se ela vai exigir a dobra. Não, né? Eu penso que hoje, diante da situação posta, e não havendo nenhum outro regulamento dizendo diferente, se a fiscalização for avaliar um caso concreto hoje, ela utilizaria o entendimento de que o período concessivo não foi beneficiado, não há benefício de suspensão e prorrogação do período concessivo. Mas, como eu disse, pode ser que mais à frente venha se ter uma nova nota que analise esse ponto e direcione de forma diferente. Mas hoje, pelo que está posto, penso que o entendimento é de que não há elastecimento do período concessivo. É interessante falar sobre esse caso, porque eu tive numa live com o Dr. Marlos Melec, aí de Curitiba. Eu ia comentar dele. Que esteve numa live no canal do YouTube do CFC há algum tempo. E ele me citou um caso concreto, inclusive, que ele julgou recentemente, e ele aplicou esse entendimento de que, havendo a suspensão, o período concessivo também sofreria esse congelamento. Mas ele mesmo deixou muito claro que esse foi o entendimento dele, que não há no judiciário nada pacificado, né? Que há chance, sim, de haver uma reversão nessa decisão. Então, eu, sinceramente, como essa situação de ter um empregado que está em situação de dobra é bem excepcional, é pouca coisa, é muito importante a prudência e que o empregador, então, antecipe aí o fim Porque, como você disse, não é uma situação imprevisível. Perfeito. É diferente daquele empregado que se acidentou e ficou afastado nos últimos 6 meses ali, aí não teve como você conceder, porque você não pode exigir o retorno dele. É verdade. Agora, no caso do benefício emergencial, você utiliza ou não utiliza a depender do seu interesse enquanto empregador, da sua situação. Você teve também outros meses antes, o período concessivo é de 12 meses, o benefício emergencial no máximo 8. Então, tem bastante justificativa aí para dizer, olha, meu amigo, você deveria ter respeitado o período concessivo e não respeitou. Então, acho temerário considerar que ele também está sendo prorrogado. Perfeito. João, voltando um pouquinho à questão do 13º, me surgiu algo agora, né, na suspensão contratual. Imagine aquele empregado já um pouco antigo de empresa, trabalhou janeiro, fevereiro, março, abril, aí em maio, eventualmente a empresa em abril, a empresa fez o adiantamento lá de 50%. A lei permite ele adiantar entre fevereiro a novembro 50% da remuneração do mês anterior, a metade do salário do empregado. Aí de maio para frente ele foi fazendo a suspensão do contrato, né, de maneira que ficou todo o período, 240 dias. Se a gente for fazer essa conta, esse empregador acabou adiantando a mais o 13º para esse empregado, não? Será que teria um lastro jurídico para a empresa descontar isso do empregado depois? Penso que a empresa assumiu o risco, talvez ali, de adiantar o 13º no momento anterior ao novembro,
em que pese a lei permitir. Agora, fazer um desconto, talvez, desse valor, entraria num campo ali muito arriscado, né, para fiscalização. Penso que os auditores também podem ter uma visão diferenciada, ou até mesmo o judiciário. E qual seria a tua visão em relação a isso, João? Concordo contigo que não há qualquer autorização legal para um desconto como esse. Essa situação, né, como você disse, a empresa assumiu o risco de fazer esse adiantamento antes. Perfeito. Então, ela não vai ter, em dezembro ela vai ter que gerar a folha de pagamento do 13º, inclusive, para fazer a tributação, e sequer para essa tributação ela vai poder descontar do salário do mês, por exemplo, do empregado, uma vez que a tributação do 13º ela é exclusiva, né, e numa folha específica. Então, a empresa vai, inclusive, ter que arcar com o pagamento do valor proporcional lá, do valor que se descontaria do empregado de previdência e, eventualmente, de imposto de renda, para esse salário. Imposto de renda não vai ter porque ela não vai pagar nada em dezembro, mas ela já parte previdenciária, né? Pode ser, né? Mas o fato é isso, ela não dá para a empresa descontar, a meu ver, não. Ela seria extremamente temerário fazer um desconto. Perfeito. Antes da gente falar um pouquinho do terço de férias lá da MP 927, eu queria ver a tua opinião sobre um outro ponto, né? Empregados com contrato suspenso, reduzido. Eventualmente, o sindicato deliberou um índice de reajuste. No contrato suspenso, me corrija se eu estiver errado, João, penso que a gente poderia aplicar a analogia do artigo 471 da CLT, de maneira a dar esse reajuste no momento que ele for regressado para a empresa, restabelecendo o contrato de trabalho dele, né? Mas do empregado com contrato reduzido, eu vou aplicar esse índice da correção do salário lá da database sobre o salário reduzido, né, ou sobre o salário correto do contrato dele, ou eu aplicaria uma parte no salário reduzido e quando o contrato for restabelecido, aplicaria aquela diferença dos meses da redução. Como que você tem visto essa situação, João? Realmente é uma situação bem comum, inclusive, porque a redução e a suspensão tem demorado até 8 meses, né? Então é muito comum que o dissídio tenha acontecido durante esse período. E há, sim, uma dúvida também bastante grande dos empregadores, dos operadores desse processo, de como realizar o pagamento. Mas, enfim, qual a orientação que eu entendo adequada? Se realmente é uma situação de suspensão, o que você tem que identificar no mês que houve o dissídio é se o empregado estava com o contrato suspenso desde o início da retroatividade desse dissídio. Eventualmente, esse dissídio é retroativo a abril e ele está com o contrato suspenso somente a partir de junho. Uhum. E o dissídio saiu agora em novembro. Então, em novembro, você vai ter que pagar pelo menos o de abril e de maio, que ele tem direito de receber. Você vai gerar uma folha complemento, uma folha específica só para fazer esse pagamento, mas realmente, do período do contrato suspenso, se ele compreende o mês todo, para essas competências não há necessidade de complementação de salário, e você vai, então, fazer o pagamento a partir do retorno desse empregado. Perfeito. No caso da redução, também o entendimento, levando até por uma lógica, pela mesma lógica, é de que você faça o pagamento apenas daquela parcela que a empresa está pagando como salário. Então, se houve uma redução de jornada de salário em 50%, você vai aplicar esse reajuste apenas em relação a esses 50%, e no momento em que a jornada for completamente restabelecida, você então passa a aplicar o novo salário, também fazendo essa análise dos períodos anteriores, se tem algum mês que ele estava com o contrato ativo o mês todo, e aí então fazer o pagamento retroativo do mês todo, sempre considerando essa situação de cada competência, o que aconteceu em cada uma, né? Às vezes você vai ter um caso ali que numa competência ele vai estar cheio, na outra ele estava suspenso, não vai ter nada, na outra ele estava reduzido em 25, na outra está reduzido em 50, então você vai ter que fazer esse cálculo mês a mês para identificar o que ou não deve ser pago para aquele trabalhador no momento do dissídio. Perfeito, João. Bacana. Um outro ponto que eu gostaria de ver com você é os contratos de aprendizagem, né? Isso tem gerado bastante questionamento entre o meio, né? A MP lá 936 ela não vedou, na verdade, a suspensão para os aprendizes, inclusive era até uma orientação
do próprio Ministério Público do Trabalho também, naquelas notas orientativas editadas pelo órgão, né? Mas aí eu fico pensando, vou aplicar o Instituto da Suspensão também na aprendizagem, ou seja, eu vou ter que prorrogar, digamos assim, esse contrato de aprendizagem para frente no mesmo período da suspensão, teria que dar uma readequação talvez ao curso de aprendizagem também de ser menor, né? Para readequar talvez a carga horária e a questão da estabilidade também, porque ele acabou recebendo o benefício emergencial. Você entende que esse prazo, a estabilidade seria jogado para o contrato, para aumentar esse contrato, numa eventual desligamento, ou talvez eu poderia fazer um término de aprendizagem lá atrás, ou esse contrato, de forma excepcional, viraria um indeterminado com todos aqueles direitos da CLT? Bom, o entendimento que a Subsecretaria de Inspeção tem aplicado é de que, mesmo no caso do contrato determinado, especialmente na situação do aprendiz, a garantia provisória de emprego se aplica sim. Perfeito. Porque a lei traz que apenas a dispensa por justa causa e o pedido de demissão é que não trazem a obrigação ao empregador de indenizar a situação da garantia provisória, ou na verdade não trazem o direito à garantia provisória, porque a indenização é apenas uma compensação, mas elimina inclusive a infração quando essa garantia provisória é descumprida. Então o entendimento é de que há sim a garantia provisória para o contrato de aprendizagem, e então se o empregado teve ali 60 dias de suspensão de contrato, ele vai ter ao fim, e se a garantia provisória ela for maior do que a data que estava prevista para o fim do contrato, né? Então vamos, num caso hipotético, ele teve 60 dias de suspensão e o fim do contrato dele ia vencer em janeiro, em 31 de janeiro, e a suspensão e a provisória vai até 15 de fevereiro. Perfeito. Então ele tem que ter prorrogado esse contrato pelo menos até 15 de fevereiro, fazer um adendo ali de uma prorrogação. Não há a transformação do contrato em contrato indeterminado, Entendo. Porque você está aplicando apenas esse instituto da garantia provisória, desde que você prorrogue exatamente nos prazos previstos pela garantia provisória, não há transformação em contrato indeterminado. E aí cabe sim, é necessário, fundamental que haja um ajuste com a entidade formadora, para que esse programa da aprendizagem, então, seja adequado, de modo a que esse elastecimento do prazo seja ajustado no programa. Se for uma suspensão, inclusive, você vai utilizar exatamente aqueles períodos que ele estava com o contrato suspenso, né? Ficou 2 meses, você vai prorrogar por mais 2 meses e vai ficar, de certo modo, mais fácil de você realizar essa adequação e esse ajuste. Perfeito. Então, mas essa prorrogação só vai se dar naquela situação em que o contrato está terminando durante a garantia provisória de emprego, né? Para um contrato que é de 2 anos e acabou de começar, não vai ter necessidade de lá ao fim do contrato, né, você prorrogar, porque a garantia provisória foi vencida. Esse mesmo entendimento, João, poderia ser aplicado aos contratos de experiência também, porque tem muitas empresas que lá no final de março, por exemplo, começo de março, contratou o empregado em prazo experimental. Aí, 1º de abril, saiu a MP 936, com possibilidade de suspensão. Muitas empresas suspenderam esses contratos de experiência também. Você entende que poderíamos utilizar essa mesma interpretação, esse congelamento da experiência? Olha, em relação à garantia provisória, eu não tenho dúvida de que se você aplica para aprendizagem, você tem que aplicar também esse entendimento para outros contratos determinados. Né? Em relação a se você vai considerar que a experiência ficou interrompida, ou que a experiência foi, enfim, que ele tem a garantia provisória, mas não começa a recontar, se é uma interrupção, se é uma suspensão, naquela situação eu conto, não conto de novo, começa a contar de novo, não. Vai depender muito do caso concreto. A lei diz que isso pode ser pactuado no contrato, né, que os períodos de suspensão interrompam ou não aquela contagem, para ver se você retoma de onde parou, se você considera o fim da estabilidade garantia provisória, que isso acabou. Se foi uma redução de jornada,
Então, não há nem que se falar em prorrogação do período de experiência, afinal... O contrato continua, na verdade, né? O contrato continua ativo, né? Então, o máximo que vai acontecer é um elastecimento do contrato, mas ao fim da garantia provisória, acaba-se a discussão de falar que ainda posso ter mais algum período de experiência depois disso, porque não há motivação para tal. Então, depende muito do caso concreto, mas a prorrogação deve sim ser considerada também nesses demais casos. João, uma questão que eu gostaria de trocar com você, uma situação lá do terço de férias da MP 927, né? A gente sabe, claro, a MP hoje ela não está mais vigorando, né? Mas naquele momento que ela tinha o seu prazo de validade, ela possibilitou aos empregadores, né, ela fazer o pagamento do terço de férias junto com lá na data do 13º, até o dia 20 de dezembro, né? Aí fica questionamento, como é que eu vou processar esse pagamento? Jogo na folha do mês, junto com a folha do 13º, a questão da tributação ali previdenciária, eu vou levar em conta o que dispõe o regulamento da Previdência Social, que dispõe que a incidência do INSS é pelo mês de gozo das férias e não do pagamento, ou por ser uma situação excepcional, trazido pela MP, excepcionalmente eu colocaria como fato gerador do INSS o mês do pagamento. A Secretaria já afirmou alguma situação de como vai fiscalizar as empresas nessa situação? Bom, vamos por partes então. Em relação à operacionalização da folha, primeira coisa, ela não pode ser, esse terço de férias ele não pode ser computado e operacionalizado na mesma folha do 13º. Perfeito. Ainda que o pagamento esteja acontecendo no mesmo dia, né? Você tem o prazo de vencimento das duas verbas no dia 20 de dezembro. Mas não pode ser feita na mesma folha, porque, como a gente comentou mais antes, a tributação do 13º é exclusiva e somente as rubricas do 13º podem estar nela. Aí, então, como fazer? Você pode fazer uma folha complementar do mês de novembro para fazer esse pagamento, você pode fazer uma folha num demonstrativo da folha do mês de dezembro, como antecipação, enfim, e fazer então o pagamento então dos tributos, e, enfim, de acordo com a folha que você utilizar, e fazer, né, numa dessas duas. Agora, qual é a tributação? Enfim, primeiro, essa tributação previdenciária não é nossa competência, né, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria da Receita. Eu desconheço qualquer manifestação formal quanto a esse ponto, mas eu tenho um entendimento que eu acho que é o que prevalece. No E-Social Doméstico, nós fizemos a parametrização para que o pagamento dos tributos previdenciários e do FGTS aconteçam na competência que for feito o pagamento. Perfeito. Então, se for pagar em dezembro, conforme previsto na MP, em dezembro, nessa folha que vai ser computado os valores de tributação e de fundo de garantia ali que vai ser cobrado. E como os técnicos da Receita também participam dessa especificação junto com a gente, então foi feito conforme o entendimento que os auditores da Receita também tiveram do seu órgão para conduzir essa discussão. Então, creio eu que de certo modo, um entendimento oficial também de que você possa se utilizar dessa tributação no mês do pagamento, agora em dezembro. Aquele que já fez lá atrás, ótimo, já está solucionado, mas não vejo necessidade de você reabrir uma folha lá de trás e fazer esse processamento, né, com data de ótimo. Até porque, eventualmente, se a empresa for lá reabrir folhas, retransmitir, eventualmente a CFIP, o próprio E-Social, isso dá margem também para a própria atuação por parte da Receita, né? Tá retificando uma informação de obrigação acessória, sim, né? Sim, tem a questão da extemporaneidade na Previdência, que pode ser considerada, não sei se vai chegar a caracterizar, mas já estão aí uns 6 meses, então pode ser que caracterize a extemporaneidade, o empregado precisar de um benefício, tem que justificar depois por que aquela data foi alterada, enfim, então é importante realmente levar isso em consideração, sim. Perfeito. Já que a gente está falando um pouquinho da MP 927, eu sei que foge um pouquinho do nosso panorama proposto para esse nosso bate-papo, João, mas se você me permite, né, eu gostaria da tua opinião em relação àquelas férias individuais da MP 927, né? Muitas empresas acabaram antecipando períodos futuros, né, períodos até não adquiridos ali pelos seus empregados.
e aí está chegando também o final do ano, então se propondo a férias coletivas, e mais uma vez penso, né, que as empresas vão antecipar períodos aquém do que o empregado tem direito. Ou seja, o empregado, se a gente for colocar na ponta do lápis, vai ficar, de certa forma, devendo ali para a empresa, né? E numa eventual rescisão, né, a empresa possivelmente vai pensar num desconto desses valores, né? Vocês já chegaram realmente ali na própria secretaria a como vai ser o alinhamento, talvez, nessa fiscalização? Será que está para sair uma outra normatização por parte do Poder Executivo, talvez uma outra MP, para regulamentar esses pontos que estavam na MP, João? Olha, uma nova lei, nova medida provisória tratando disso, acho praticamente impossível nessa altura. Não há discussão, né, de se fazer. O entendimento da secretaria por meio de alguma orientação é algo muito plausível, que pode sim vir a acontecer, seja por uma nota técnica, por algum normativo. Agora, me questionando aí, qual o entendimento? Bom, então já deixei claro que não há entendimento nenhum firmado de forma oficial, né, pela Secretaria de Trabalho ou qualquer órgão do Ministério da Economia de como deve se aplicar essa situação. Mas aí, levando em consideração todas as disposições, todas as regras comuns do direito do trabalho, né, dos conceitos iniciais do direito do trabalho, em que um dos principais conceitos do empregador é de que é aquela pessoa que vai arcar com os riscos do negócio. E até ontem eu fui questionado num bate-papo com o Geraldo, presidente do Sindiconte de São Paulo, e Valéria, Benedito, que fazem parte lá do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, sobre esse ponto. De supetão eu falei, olha, talvez dê para descontar, teria que ver, embora um pouco temerário, mas depois pensando e até conversando com outros colegas, e enfim, pessoas que trabalham nessa área, eu passei a pensar e a entender de forma bem clara de que é bastante temerário, eu acho que até proibido, que o empregador venha descontar esses valores no momento da rescisão, porque ele concedeu férias para o empregado. Perfeito. O empregado não foi que não trabalhou aquele período porque não quis trabalhar. Então, ainda que ele caracterize como uma licença remunerada, alguma coisa nesse sentido, para que ele não possa descontar, então, esses valores. Porque não há qualquer previsão legal de que se possa descontar. A medida provisória trouxe como um incentivo para que o empregador pudesse se utilizar daquilo de modo a eliminar eliminar aquela necessidade de pagar uma licença remunerada. Perfeito. Mas para que o empregado pague isso, de certo modo, trabalhando, e não tendo isso descontado do seu salário, senão a lei teria trazido essa disposição de que pode ser descontado. Até mesmo para o terço. Mas e o terço de férias desse período? Posso descontar, já que isso não é salário? Olha, não tem disposição legal também dizendo que pode. Então, ainda que seja menos pior do que o salário, efetivamente, não tem autorização legal para esse desconto, e ainda se falando do terço, acho temerário esse desconto, e pode sim levar a uma autuação administrativa, a uma discussão judicial que o judiciário entenda que não poderia ter descontado. Perfeito. Então, enfim, pelo risco do negócio, essa situação vai acabar tendo que ser arcada pelo empregador, né? Isso me lembra também, João, que durante a votação da MP 927 lá no Congresso Nacional, no projeto de lei de conversão, né, que foi levado ali pelos deputados, eles alteraram a redação da parte das férias, permitindo o eventual desconto no caso de pedido de demissão. Mas eles foram silentes na admissão sem justa causa. Talvez ali já estava sendo sinalizado o entendimento até do próprio Congresso, né? Se houvesse essa regulamentação, pronto, estaríamos com uma coisa clareada e, enfim, existiria autorização para o desconto no caso do pedido de demissão. Perfeito. Então, essa discussão ter acontecido no Congresso leva ainda mais a deixar claro que não há autorização para o desconto. Eles precisariam ter autorizado ali, aí autorizaria de forma residual, ou seja, só na situação de pedido de demissão. Isso não aconteceu. Logo, não há que se falar que tenha uma autorização, precisaria realmente de uma interpretação bastante, enfim,
diferente aí para poder interpretar que possa descontar. Bacana. João, gostaria que você falasse um pouquinho, né, daquela indenização, da estabilidade lá da Lei 14.020, do artigo 10. A gente sabe, né, que o empregado que tiver com o acordo de suspensão, redução, ele vai ter uma estabilidade pelo mesmo período dos acordos, né? E o parágrafo 1º desse artigo, ele cita que a empresa poderia, num eventual desligamento, ela arcaria com essa indenização na rescisão contratual. Aí eu te questiono, João, né, a empresa pagando essa indenização, né, cumprindo ali o que o texto legal está trazendo, ela está, digamos assim, livre, entre aspas, de uma fiscalização, né? E uma outra questão que tem gerado muita controvérsia, essa indenização que vai ser paga, esses salários que a empresa vai pagar, a natureza realmente é somente indenizatória, ou eu vou ter que fazer uma projeção para avos de férias, 13º? Como que a Secretaria de Inspeção vai visualizar essa situação, João? Bom, em relação à consideração dessa rubrica, a lei fala de uma indenização. Perfeito. Então, se falando de indenização, já respondendo ela de trás para frente aí, não há anexos, sejam eles tributários ou em férias, 13º, em outras verbas. Perfeito. Ela vai ser considerada realmente indenizatória, aquela verba que for paga pela dispensa imotivada durante a garantia provisória de trabalho. Aí a outra dúvida, e então, o empregador fazendo o pagamento dessa indenização, está resolvido o problema? E a resposta é negativa, porque por mais que pareça que quem lê o texto ali de forma, enfim, não tem essa vivência diária do processo do direito do trabalho, pode interpretar que a lei disse, olha, não, você pode dispensar desde que você pague e está resolvido. Mas o texto original da lei, na verdade, ali, o caput do artigo, diz que a dispensa imotivada é proibida. Então, aí ela traz ali uma penalidade financeira na situação em que a empresa dispensar durante a garantia provisória. Só que além da penalidade financeira, existe a penalidade administrativa, que é o auto de infração, perfeito, caso a empresa dispense durante essa garantia provisória. Então, o entendimento que hoje a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho tem, e acredito que pode ser que alguém que está assistindo até já tenha recebido autos de infração, de que, havendo essa dispensa, mesmo que o pagamento da indenização tenha ocorrido, haverá a penalidade. Inclusive, se não foi feito o pagamento, aí são 2 penalidades, mas havendo a dispensa, haverá sim uma penalidade de auto de infração, que pode gerar a multa, pela dispensa imotivada durante a garantia provisória. Isso já é o padrão de interpretação em outras estabilidades, no caso do cipeiro, do acidentado do trabalho, da gestante, mesmo que a empresa fale, não, mas eu dispensei a gestante no dia do parto, mas eu indenizei como remuneratório, pagando todos os reflexos, os 5 meses que ela tinha de garantia provisória. Ainda assim, a empresa incorreu numa ilegalidade, porque ela deveria garantir o trabalho e não apenas o valor remuneratório. Perfeito. E a Lei 14.020, a intenção dela é garantia de emprego, a manutenção do emprego. Então, ela não vem simplesmente na garantia da renda, então, por isso, o entendimento de que a penalidade é cabível, ainda que a indenização seja paga. Perfeito, bacana, João. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. A maioria delas possivelmente já foram respondidas nesse nosso bate-papo, né? A gente acabou enfrentando as questões cruciais do dia a dia, né, João? Reajuste, a contagem das férias, a questão da suspensão, se vai a prorrogar ou não o concessivo. Então, muitas das dúvidas realmente acabaram sendo respondidas só nesse nosso bate-papo, inclusive. E uma das perguntas que veio é justamente aquela questão dos empregados comissionados que estão com jornada reduzida, que a gente conversou lá atrás, inclusive, que nesse caso, como você bem falou, né, não tem como ser diferente, seria feito ali uma média da remuneração, né, e talvez observar o documento coletivo da categoria para ver se traz uma situação de garantia de piso, se porventura a média daquele período ficar abaixo do mínimo do sindicato, né, João?
Mas, João, eu quero agradecer a tua disponibilidade e se você gostaria de falar mais alguma coisa, né, por favor, né, eu sei que você é pouco ocupado aí em Brasília, bastante ocupado, mas se você quiser deixar mais falar algo que porventura não tenhamos falado aqui, o momento é teu. Bom, acho que a gente abordou realmente as questões bem importantes da operacionalização. Acho que o mais importante do que falar da teoria, da lei e tal, é a gente realmente falar daquilo que se aplica no dia a dia, né? Que o profissional vai precisar executar naquela hora de fazer o pagamento. Um assunto que tem surgido bastante nesse momento e que a gente não abordou é sobre a discussão que a empresa possa ou não antecipar integralmente o 13º na competência novembro, ou em qualquer outra competência que não seja dezembro. Então é um assunto que tem sido dúvida. Acho que até em algumas lives a gente tem esclarecido, mas o fato é que, como a gente já falou, a tributação do 13º é exclusiva e com previsão de que aconteça no mês de dezembro. Então, há impedimento de você antecipar o 13º todo no mês de novembro? Não há impedimento. Perfeito. Então, o empregador pode fazer. Mas é importante que, nesse momento, ele já deixe destacado e não adiante o valor relativo à contribuição previdenciária que o empregado vai ter que pagar no mês de dezembro. Porque se ele fizer, vamos supor de forma, num exemplo simplista, se o valor do empregado de salário é R$1.000, e ele fazer o adiantamento em novembro dos R$1.000 completamente, ele não vai ter de onde descontar os R$80 por 8% de imposto de previdência lá em dezembro. E aí não vai poder descontar do salário, porque a tributação é separada. Então, então é R$1.000, eu vou adiantar 920 para que lá em dezembro eu possa, então, gerar a folha efetiva do 13º e descontar o valor que foi adiantado, que era o valor integral que o empregado tinha que receber, e vou deixar apenas o valor da Previdência. Perfeito. E também, claro, se atentar no mês de dezembro, se não existe um reajuste de salário, que daí vai gerar um complemento, se não tem um valor variável que precisa ser complementado. Então, essa atenção precisa ter também naquelas situações em que o empregador queira adiantar para novembro o pagamento das duas parcelas. Perfeito. No mais, acho que realmente a gente abordou bastante esses assuntos. É um prazer poder estar falando aí do nosso dia a dia, estar esclarecendo essas dúvidas e ajudando, né, na interpretação, de modo a que o direito seja respeitado, que aquilo que o empregado tenha possa ser pago, que o empregador possa também saber que ele está tendo segurança no que está fazendo. Eu acho que um dos principais papéis da inspeção do trabalho é levar a orientação no dia a dia. Temos um papel de fiscalização, sim, de uma ação bem ostensiva, mas essa ação preventiva de orientação, de esclarecimento, para garantir que o empregador tenha condições de realizar o seu trabalho, o seu negócio e cumprir a legislação, e que o empregado também tenha a garantia de receber aquilo que a lei estabelece, é um dos principais fundamentos do nosso trabalho. Há só uma situação que eu vou falar, que essa semana a Subsecretaria de Inspeção começou a enviar umas notificações para empresas, orientando a regularizar algumas situações no E-Social, de empregados que foram demitidos ou contratados e não foram enviados para o E-Social. Uhum. É uma orientação apenas, não é um processo de fiscalização. Perfeito. A intenção nesse momento não é de autuação, de multa, é simplesmente de dizer, olha, empregador, você já está em desacordo com a legislação já há algum tempo e precisa regularizar a sua situação. Claro, não havendo essa regularização, pode-se conduzir para um processo de fiscalização que vai possivelmente resultar numa multa. Perfeito. Mas a intenção não é essa, a intenção é esclarecer. É oficial, sim, essa comunicação da Secretaria, e ela coloca lá um local onde o empregador pode consultar quais são os indícios de erros, para que ele comunique, então, ao E-Social, porque ainda há empregadores, especialmente os pequenos, do Grupo 3, que acreditam que não deveriam ainda estar mandando informações dos seus vínculos para o E-Social, mesmo que essa obrigação já seja desde 4 de 2019. Né? Então, a gente tem mais de 1 ano e meio aí de obrigação, mas alguns ainda não estão regulares. Então, é deixar aí o recado de que há essa orientação, sim, está sendo enviada essa recomendação, e é simplesmente para que façam a correção. No mais,
Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar falando aí do nosso trabalho. Eu que agradeço, João, e aproveito e agradeço, inclusive, essa informação que você está trazendo aí de Brasília, né? Essas notificações que as empresas estão recebendo. Muitos estavam falando, inclusive, de fake news, que não era verdade, então é verdade. Então a Secretaria está notificando de forma preventiva, orientativa, para que a empresa realmente cumpra com as obrigações acessórias. Muito obrigado, João. Sim, e até eu peço, assim, realmente compreendo quem entendeu, poxa, será que isso não é um vírus? Será que eu vou considerar? Porque foi enviado por e-mail, e nem sempre o procedimento normal de ação da estrutura governamental é do encaminhamento de e-mail. Mas foi o e-mail que está cadastrado nas bases governamentais, porque o domicílio trabalhista eletrônico está em fase de regulamentação, nós não temos ainda esse regulamento, para que a comunicação seja feita nos modos que é feito pelo ECAC. Perfeito. Para o aspecto tributário. Acreditamos que em poucos meses a gente vai ter esse regulamento, então vamos poder fazer essa comunicação eletrônica. Outra opção seria o envio pelo correio. E aí se avaliou e fala, bom, como a gente está fazendo uma orientação, então vamos fazer esse encaminhamento. Confesso e aceito de que houve talvez uma falha de comunicação, da Secretaria talvez ter sido mais oficial nas informações antes de soltar e tal, mas a gente está conversando, quando soube do envio, não é da minha área de governo digital, é da área de fiscalização mesmo, já conversei com o colega responsável lá, para eventualmente a gente fazer no portal da CIT, do portal da ENIT, algum esclarecimento, alguma informação de que deixe todo mundo ciente de que isso é realidade, até porque podem existir aqueles que vão se aproveitar dessa situação oficial para enviar alguma coisa que não seja oficial. Então, nós vivemos num momento complexo que a tecnologia ajuda muito, mas pode atrapalhar quando usada de forma irresponsável, é verdade. Mas então, João, quero mais uma vez agradecer a sua presença. A palavra que eu tenho para você realmente é gratidão, né, pelo tempo que você disponibilizou. Sei que você realmente é bem atarefada em Brasília, coordenando a equipe de governo digital, mas mesmo assim se prontificou desde o início em separar esse tempinho na sua agenda para conversar com a gente sobre esses pontos da legislação. Realmente, muito obrigado. A Econet realmente agradece e nos ficamos à disposição para você também numa eventual situação que possa acontecer. Pode contar com a Econet também. Ok, João? Tá, joia. Eu agradeço também. Um grande abraço, Márcio. Um abraço. Aos que estavam assistindo a live, também o nosso abraço. Esse vídeo vai ficar realmente gravado ali na nossa conta do YouTube, então compartilhem com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, né? Esse material que foi disponibilizado também vai ficar na descrição, vou pedir para o pessoal colocar lá, né? E aproveitem e acessem o site da Econet, covid.econeteditora.com.br. Lá vai ter um acesso completo, exclusivo da legislação editada em função de coronavírus Covid-19. Área fiscal, trabalhista, e o acesso ali é sem senha, ou seja, a informação realmente do que foi publicado, para trazer a informação completa, né, e digna ali, né, sem questão de fake news. Então aproveitem e acesse o nosso site. João, mais uma vez, obrigado. Acho que já estouramos o nosso tempo da live, mas é um tema tão bacana que a gente não vê nem o horário passar, né, João? Mas mais uma vez, obrigado. Sim. Fica aqui o meu agradecimento e minha gratidão para você. Um abraço. Tá, João, um abraço.